Suscipientes anima meus, offerentes ira, in conspecto artis. A confissão de fé de Westminster é que o propósito da nossa existência é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. O propósito da nossa existência é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. No livro Em Busca de Deus, John Piper, ele fala que esse e gozá-lo eternamente pode nos atrapalhar a compreender o pensamento dos puritanos, o pensamento dos irmãos que estavam reunidos em oração para a formulação dessa profissão de fé. Porque o pensamento deles em falar e gozá-lo era, na verdade, ao gozá-lo. Então, uma boa interpretação do primeiro artigo é: o propósito da existência humana é glorificar a Deus ao desfrutar do próprio Deus eternamente. O desfrute de Cristo, o desfrute de Deus como uma realidade é o objetivo da nossa vida. Você glorifica a Deus ao se alegrar em Deus, ao ter prazer em Deus, ao encontrar a plenitude da sua satisfação em Deus. Então, o nome de Jesus, ele significa Jeová é salvação. Por quê? Porque o próprio Deus se fez carne para nos salvar. Quem veio encarnado não foi um anjo, e Deus não fez uso de um ser humano para nos salvar, um profeta. Não. Porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então ele mesmo veio em carne para nos salvar. E eu já expliquei nas aulas anteriores o motivo e o propósito da vinda de Cristo para nos salvar. Então, nós temos outro nome para Jesus, que é Emanuel, que significa Deus conosco. Então agora Deus em carne está entre os homens, conosco. E após a ressurreição, Jesus, ele nos disse que nos enviaria o Espírito Santo é uma pessoa, ele nos daria o Espírito, e ele e o Pai fariam morada dentro de nós. Então, todos aqueles que creem no nome de Jesus são habitados pelo Espírito. O Espírito Santo habita em você. Mas você não pode pensar no Espírito Santo como uma energia, como uma força. O Espírito Santo é uma pessoa. Então você é habitado por uma pessoa, que na verdade, em última instância, são 3 pessoas. É o Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é chamado aqui, no versículo 14, olha só, 4 de 1 João,
Olha só. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Esse é o 15. Versículo 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. Deus em você. Versículo 27 do capítulo 2. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Não sabeis que ele é justo? Reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. A unção interior é a intuição espiritual. Muitos podem nos acusar de gnósticos, porque não sabem trabalhar com a teologia mística. Quando eu falo teologia mística, eu falo sobre a teologia espiritual, a teologia que trata de assuntos espirituais, a teologia que trata do invisível, a teologia que trata do transcendental, a teologia metafísica. E eu não sei se você tem conhecimento da forma do templo e da forma do tabernáculo. Porque Deus disse que nós somos o templo do Espírito Santo. E o interessante é que a palavra de que Jesus andou entre nós, a palavra no original é tabernaculou entre nós. Ele armou a sua tenda e veio habitar entre nós. A Escritura diz que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. E eu já disse em outras aulas que você não é feito por mãos humanas. Você é criatura de Deus, criação de Deus. Por isso Deus habita em você. O lugar onde Deus habita é no seu espírito. Só que o templo, ele tinha o lugar santo, o átrio e o lugar santo dos santos. E entre o lugar santo dos santos e o lugar santo havia um véu. E dentro deste lugar santo dos santos estava a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança estavam as tábuas da lei, um pouco do maná e o cajado. Por que Deus trabalhou com simbologia na antiga aliança? Para nos revelar na nova aliança, que é chamada de o Novo Testamento, o significado de toda essa simbologia. Então, a constituição do ser humano também é simbolizada pelo templo. Assim como a obra de Cristo é representada pelo templo.
pelo tabernáculo. Quando Deus revelou a Moisés a forma da construção do tabernáculo, ele foi exigente com relação às medidas, ele foi exigente com relação ao tipo de madeira que deveria ser utilizado, a madeira de acácia. Ele foi exigente sobre o véu que ficava entre o lugar santo e o lugar santo dos santos. Tudo foi feito de acordo com ordenança específica de Deus. E nós não podemos tratar isso como se não tivesse nenhum significado. A questão é qual é o significado soteriológico disso. Outro ponto, o templo foi construído no mesmo formato do tabernáculo, porque o tabernáculo, ele participava da peregrinação. Então o povo de Israel carregava, depois montava o tabernáculo e ficava naquele lugar. E fazia os seus conhecidos acampamentos. Em Números, Orígenes de Alexandria propôs uma espécie de forma de crescimento espiritual baseado em 42 etapas, que são os 42 acampamentos do povo de Israel. E a genealogia de Cristo são 42 gerações. Em cada acampamento do povo de Israel, o povo era provado em alguma coisa. Por exemplo, no primeiro acampamento de Israel, o povo de Israel sai do Egito. Deus dá a lei ao seu povo. Para quê? Para remover do seu povo toda a filosofia egípcia, todo o pensamento egípcio, toda a teologia egípcia, e fazer daquele povo um novo povo, o povo de Deus. Mas para ser um povo de Deus, ele deveria ser desintoxicado de tudo que era do Egito. E como o povo viveu 400 anos no Egito, o povo tinha ainda a mente posta no Egito. Os seus usos, os seus costumes, o seu modo vivendi era egípcio, influenciado. Gente nasceu no Egito. Então Deus vai para o deserto para trabalhar na formação do caráter deste povo. Por isso ele dá a sua lei. Isso acontece no primeiro acampamento. E isso acontece no primeiro degrau pós-conversão. Depois de nascido de novo, a primeira ação do Espírito Santo em você é o conhecimento da verdade e o rompimento com o Egito, que simboliza a sociedade que vive em pecado, oposta a Deus. Então ali você começa a mudar a sua mente, a palavra para isso é metanoia, e o apóstolo Paulo fala o seguinte em Romanos, no capítulo 12, ele diz que nós crescemos pela transformação da nossa mente. Ele fala para não nos amoldarmos a este mundo, a estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, esse é o primeiro acampamento, e são 42 segundo Orígenes. E desde a descendência de Adão, Abraão, Isaac, Jacó, até Jesus, são 42 gerações. O que Orígenes propõe? Ele propõe que no último degrau, no último dia, no último acampamento, foi o quê? Foi o que o povo de Israel entrou na terra prometida, na terra de Canaã, na terra de ribeiros de águas, na terra que mana leite e mel.
E Cristo é a nossa terra que mana leite e mel. Cristo é o nosso ribeiro de água da vida. Cristo é o lugar onde desfrutamos de toda a felicidade. Ele é a pessoa de quem recebemos toda a plenitude da alegria. Porque Cristo é o fim último da nossa vida. Ele é Deus. Então o último acampamento termina em Canaã. E a última geração termina no Messias, na encarnação do Messias. Então a maturidade espiritual nossa está justamente no encontro com a pessoa de Cristo. Você, ego, você, sua alma, você está no meio, correto? Você está no meio. O seu corpo é como se fosse o átrio do tabernáculo. E o Espírito Santo, Deus, habita no seu espírito, que é o lugar santo dos santos do seu ser. É lá que Deus habita. É no seu homem interior. Então, a palavra stoikel, que é andar no espírito, é como se fosse uma escolha que você faz, mas é uma escolha interior. Se você, que está no meio, decide viver para a satisfação da carne, ou você decide viver com a sua mente posta no Espírito, no lugar santo dos santos. E o tabernáculo, ele, entre o lugar santo dos santos e o lugar santo, tinha um véu. Esse era o véu da separação entre o homem e Deus. É o véu do pecado. A desobediência do homem gerou essa separação, esse muro, esse véu. Então esse véu no tabernáculo, entre o lugar santo, aonde ficava a bacia para o homem lavar as mãos, para entrar no lugar santo dos santos, só o sacerdote poderia entrar no lugar santo dos santos uma vez por ano. E se ele estivesse em pecado, ele era consumido. Por isso, o sacerdote entrava amarrado com cordas, e vários sinos eram colocados nas cordas, porque se o sacerdote fosse consumido, o povo puxava ele, porque o véu era pesado, era um véu grosso, puxava ele, ninguém entrava no Santos dos Santos. Mas o apóstolo Paulo fala que o véu é a carne de Cristo. Sim, e quando a carne de Cristo foi partida na cruz, a primeira coisa que aconteceu foi o véu do templo ter se partido. Isso nos fala que agora o nosso eu, a nossa alma, o nosso espírito, ele tem acesso a Deus, que é o lugar santo dos santos. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 10, ele fala que você não deve procurar Cristo no alto, porque Cristo está no seu coração. Cristo está dentro de você. E na meditação e na oração, nós fechamos os nossos olhos e nos concentramos em Deus, para perceber os impulsos do Espírito Santo que está dentro de nós. E o Espírito Santo, ele se entristece, o Espírito Santo se alegra, e o Espírito Santo nos direciona. Por isso que ele fala, quanto a vós outros, versículo 27,
a unção que dele recebestes. Essa unção aqui é a menção do Espírito Santo. Capítulo 2, versículo 27. Quanto a vós outros, olha só, o Espírito Santo, a unção que dele recebestes, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina. Como é que pode uma unção ensinar? Então essa unção é uma menção ao Espírito Santo que está em nós e que nos guia, e que nos ensina e que nos direciona. No novo nascimento, o véu é partido. E a luz do lugar santo dos santos, que é lá no seu espírito, ela resplandece. Como diz a palavra de Deus, que a luz de Cristo resplandeceu em vossos corações, quando Deus disse haja luz. E ele faz uma relação desse texto com Gênesis 1. Porque havia trevas e Deus disse haja luz. E você estava em trevas, e quando Deus veio habitar em você, você foi iluminado para a compreensão de todas as coisas, como se Deus dissesse haja luz dentro do seu coração. Porque o véu do pecado que te separava de Deus foi partido. Então essa luz do Espírito Santo dentro de você, ela começa a iluminar toda a sua alma. E a sua alma, a sua unidade é formada de pensamento, sentimento e vontade. Então os seus pensamentos são iluminados, os seus sentimentos são tocados e a sua vontade e disposição é mudada. Só que a natureza pecaminosa ainda habita em nós. O que é a natureza pecaminosa? É o pecado. E existe diferença em Romanos 6 de pecado no singular para pecados. Então, o pecado é o princípio ativo que é chamado de pecado original, que é chamado de natureza pecaminosa, que está em nós ainda e que vem, como é chamado pelo apóstolo Paulo, como se fosse uma lei, a lei do pecado e da morte, que nos impulsiona. E o nosso ego, o nosso eu, ele tem essa força e tem também o Espírito Santo, que também manda a sua intuição, os seus impulsos dentro de nós. A carne, que é o nosso corpo, essa nossa casca, ela viveu acostumada com os impulsos da natureza pecaminosa. E como você estava morto em seus delitos e pecados, você era escravo destes impulsos. Amém? Você era escravo. Quando vinha o impulso da natureza pecaminosa sobre você, você pecava. E esse você, esse ego antigo escravo, ele é chamado de velho homem. E o sangue de Jesus lava o velho homem? Não. O sangue de Jesus nos limpa das nossas atitudes pecaminosas, mas o tratamento com o velho homem é cruz. Em Romanos 6 fala que nós estávamos em Cristo e ele crucificou na sua cruz o nosso velho homem. Então nós morremos para o pecado e hoje estamos vivos para Deus. Aí o que acontece? Assim como Cristo ressuscitou, nós fomos ressuscitados com Cristo e agora somos uma nova criatura. E essa nova criatura não é mais escrava deste princípio chamado natureza pecaminosa. Então, quando esse impulso do pecado vem dentro de nós, nós temos o domínio sobre ele. Por quê? Porque recebemos a vida que está no Espírito Santo.
Então nós temos dois tipos de princípios e dois tipos de vida dentro de nós. O primeiro tipo de vida é a vida bios, é a vida anímica, é a vida natural. E o segundo princípio de vida é a vida zoe, é a vida de Deus, é aquele poder que levantou o corpo de Jesus dentre os mortos, é a unção, é o Espírito que está em nós. Ou você é guiado pela vida bios, ou você é guiado pela nova vida, a vida de ressurreição, o poder que levantou o Senhor Jesus dentre os mortos, a unção interior que nos ensina todas as coisas. Então você tem dois sentimentos dentro de você. Só que antes você era escravo do pecado. E quem te dominava era o sentimento contrário ao sentimento que vem dentro de você do Espírito Santo. Só que antes você não recebia o impulso do Espírito Santo. Você não percebia a unção interior. E você era guiado pela carne. Você era guiado pelos olhos. Você era guiado pelo ouvido. Você era guiado pelo olfato. Você era guiado pelo paladar. Você era guiado pelo tato. Mas agora, você não é mais guiado por estas coisas. Você domina essas coisas e é guiado pelo Espírito dentro de você. Só que você percebe o Espírito dentro de você. Você sente aquela tristeza. Você sabe quando o Espírito Santo está se entristecendo dentro de você, se você é nascido de novo. E ele que te impulsiona a vir aqui na terça-feira. É ele que fala com você que você precisa ler mais a Bíblia. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele atingiu toda a sua unidade psicossomática. E o trono do Espírito Santo é a sua consciência. A sua consciência é o lugar onde o Espírito Santo te mostra o que é certo e o que é errado. Por isso que fala que a unção vos ensina a respeito de todas as coisas. Só que ele fala o seguinte, ó, versículo 28, permanecei no Espírito, permanecei nele. Então você tem que ficar onde? Como você nasceu de novo, o véu que te impedia de receber a sabedoria do Espírito Santo, a luz do Espírito Santo foi partido. Então agora essa luz ela vem para você. Então você pode permanecer no lugar santo dos santos, ou você pode permanecer na carne. Ou você anda no Espírito, ou você anda na carne. Aí você vai decidir se você vai querer ser guiado pelos seus sentimentos, ou se você vai ser querer guiado pelo Espírito Santo. Você vai querer ser guiado pelo Espírito Santo, ou vai ser guiado pela carne. Por isso que o apóstolo Paulo fala que aquele que está no Espírito, ele não satisfaz a carne. Aí você entende o que Jesus disse, que aquele que quer ser meu discípulo deve negar a si mesmo. Porque antes você não negava nada para você. Você dava tudo para você. Tudo que você queria, você comia, bebia, fazia. Só que agora o Espírito Santo, ele te direciona dizendo que você não pode fazer aquilo. Aí você nega a si mesmo aquele prazer pelo Espírito Santo. Por quê? Porque esse véu que havia foi partido. Mas nós construímos um véu, porque nós nos poluímos. O apóstolo Paulo fala o quê? Não extingais, não apagueis o Espírito. O Espírito Santo não pode ser apagado. Ele é Deus. Mas você pode cauterizar a sua alma, cauterizar a sua mente, cauterizar o seu coração de tal maneira, com tanto tempo, você pode poluir tanto a sua vida,
não é questão de salvação. Eu não estou falando que você vai perder a sua salvação por cometer pecado. Eu estou falando que você pode viver uma vida tão miserável que quase você não perceberá mais o Espírito Santo dentro de você, se você satisfazer a carne. E você vai cauterizando tanto, e você tem tantas coisas na sua mente, tantas coisas na sua vida, que você quase não percebe o Espírito Santo dentro de você. Esse é o crente anímico. Esse é o que Paulo chama de crente carnal. Aquele que anda segundo a carne. Aquele que, apesar de ser nascido de novo, é negligente. Ele não anda no Espírito. E ele é cauterizado. Outro ponto importante. Quando Deus nos dá o Espírito, Ele nos dá o Espírito para uma vida que vence. Então o pecado não tem domínio sobre você. Você não pode dizer que você é tentado além das suas forças, porque Deus a ninguém tenta. Ele não coloca sobre você uma provação que você não consegue suportar. O que acontece é que Deus não apagou a sua memória. Você morreu, isso é um fato. Você morreu. E agora, essa pessoa que você é, depois do conhecimento de Cristo, é um novo eu, é um novo você. Só que as informações da pessoa que você era, ainda estão guardadas, porque Deus não podia apagar isso. No novo nascimento, Ele poderia formatar você de tal maneira, que apagasse todo o seu HD. Mas aí você não saberia de onde Deus te tirou, você não saberia o que você foi. Então hoje você sabe e é grato a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, porque você sabe quem você era. Você conhece a hediondez do seu pecado. Só que muitas vezes o diabo, olha só como é que tem mais alguém, tá vendo? Ele está fora, ele não está dentro. Mas o diabo, ele lança o que é chamado de setas inflamadas. O soldado romano, ele era maligno. Então, além de lançar uma flecha, ele colocava betume e incendiava a flecha, que aonde a flecha atingia, além de perfurar, ela inflamava, ela queimava. Então, o pensamento que é implantado na nossa cabeça pelo diabo, sempre vem como eu. Por isso que você pensa que aquele pensamento é seu, mas não é. Agora, saber como o diabo faz isso, eu não sei. Ninguém sabe. Mas todos os comentaristas são unânimes em demonstrar que o diabo nos conhece. Porque antes do Espírito Santo habitar em você, ele morava em você. Ele habitava em você. Então ele conhece o que você gosta. Então ele vai usar o lugar de fora, né, o átrio, fora do átrio, fora do corpo, para poder te seduzir. E como a natureza pecaminosa está dentro de você, você vai receber aquele impulso, junto com a tentação. Só que você tem que fazer o quê? O que o apóstolo Paulo fala em Romanos 6. Considerai-vos como mortos para o pecado. Porque aquele que era viciado em cigarro, hoje não é mais. Aí vem aquela informação na sua cabeça assim: eu quero fumar. Só que na verdade, se ele falasse assim, você quer fumar, você reconhecia que era dele, aquele pensamento. Só que ele planta assim, eu quero fumar. Aí você pensa que aquele pensamento é seu.
Por isso você pede perdão muitas vezes por coisas que nem é você que está pensando. Você fala, poxa, eu estou em casa, lendo a Bíblia, e de repente vem um pensamento pornográfico, ou um pensamento de blasfêmia, ou um pensamento de desistência de fé. Por que isso veio na minha cabeça assim de repente? É claro que se você estiver lendo uma revista pornográfica, vai vir pensamento pornográfico, mas você está lendo a Bíblia. Então esse pensamento não é seu, não pegue ele. Eu não quero mais ir na igreja. Que eu não quero ir na igreja o quê? Aí você tem o escudo da fé, de Efésios 6, que é a sua convicção, a palavra de Deus, aonde você apaga os dardos inflamados do maligno. Ele fala assim, na sua mente, eu não consigo orar. Aí você vem e usa o que você conhece da palavra. Que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, que conhece a nossa fraqueza, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o pouco conhecimento da palavra, você não tem essa defesa. Outro ponto. Se você está no Espírito, de olhos fechados na sua oração, você entra em contato lá com o Espírito Santo que está dentro de você. Só que a sua mente está tão poluída de tantos pensamentos, de tanta ansiedade, tantos afazeres, que é uma luta para você conseguir se concentrar em Deus. Isso mostra o quanto que você tem sido negligente. Você tem alimentado tanto a sua carne e tem cauterizado tanto o seu coração, que você não consegue nem sentir a presença de Deus na igreja. Na verdade, talvez o que você sinta são reações do seu corpo físico a verdades faladas. Porque quando você fala uma verdade, a pessoa vem e fala assim, dá aquela impressão, ou se eu conto uma história triste, você se comove, mas essa comoção natural, ela vem através de uma música, ela vem através da leitura de um romance, ela vem através de um filme, são sentimentos naturais. Agora, a verdadeira intuição espiritual, o verdadeiro contato com o Espírito Santo, ele só vem através do esvaziamento do ego. Lembra de Cristo? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo ele subsistindo na forma de Deus, se esvaziou. Então você tem que se esvaziar de si. Você tem que se esvaziar de si mesmo. Por isso muitos recorrem a jejum, muitos recorrem a abnegação de televisão. Eu não estou dizendo que essas coisas são pecados. Comer não é pecado, assistir televisão não é pecado. Mas às vezes você está tão cauterizado, tão poluído, que você precisa fazer um propósito com Deus, de consagração. E se o teu olho te faz tropeçar, arranca. Tudo que te impede de estar no Santo dos Santos, arranca. Porque senão, a palavra, ela vai ser apenas um conhecimento intelectual. E esse conhecimento intelectual não tem poder contra as paixões da carne. O apóstolo Paulo fala o quê? Que a lei na mente não tem poder contra as paixões da carne. Que mudar de calça para saia não tem poder contra a sensualidade. Nada tem poder contra a carne, a não ser aquela vida de ressurreição que vem do Espírito Santo. Mas para que você receba essa vida, você tem que viver lá. Viver lá. Você não pode viver na satisfação do corpo somente. Aí, nesse momento, o diabo, quando percebe que você toma essa decisão de andar no Espírito, ele vai usar
tudo que ele pode de terreno que ele conquistou na sua mente. Por exemplo, às vezes você está andando e vem uma música mundana na sua cabeça que não sai. Ele vai usar tudo que ele puder. As preocupações com as contas que você tem que pagar, os seus medos, as suas neuroses, para fazer você esquecer de ficar lá no Santo dos Santos, lá no Espírito. Então existe um treinamento espiritual, um exercício espiritual muito forte para você ser uma pessoa espiritual. Então, o Emanuel, que é o Deus conosco, né? Porque salvação você já tem. Jeová é salvação. Ele te livrou da culpa do pecado, mas ele veio também te salvar do domínio do pecado. Porque imagina só, se Jesus só salva você da condenação do pecado e te deixa nesse mundo, você seria a pessoa mais infeliz. Porque você não está condenado, mas você ia cair sempre em todas as tentações. Mas ele te deu o poder para vencer o mundo, para vencer a carne, para vencer os pensamentos, para vencer o ego. Então, você vai decidir: eu quero uma vida voltada para Deus, ou eu não quero. Se você não quer, então você não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, a primeira coisa que ele faz em você é plantar em você o desejo. Só que, como você não tem uma vida tão profunda de oração, de leitura da palavra, de obediência, são poucas as vezes que isso vem. O desejo, de repente, de vir à igreja, ou por exemplo, o contato com a palavra. Olha como funciona. Eu vou terminar na próxima aula, porque são muitas informações. Olha, o contato com a palavra. Jesus disse, Paulo, que as minhas palavras são espírito. Você consegue conceber isso? Muitas vezes nós lemos a palavra de Deus assim, e nós não meditamos na palavra de Deus. Minhas palavras são espírito. Sabe o que significa isso? Nós temos um corpo sem espírito aqui. Uma pessoa morta, com um lençol branco sobre ela. A palavra de Deus é como se fosse um espírito para aquele corpo. Faz aquele corpo voltar a viver. As minhas palavras são espírito e são vida. Este livro é a palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui. E a palavra de Deus é vida. Só que nós não conseguimos conceber porque a nossa mente está tão voltada para a racionalidade carnal que tudo que é invisível, tudo que é transcendente, tudo que é espiritual, para nós não é real. Só que a sua realidade material é que é falsa. Você que não sabe. Essa parede, ela é... Como é que eu posso falar? Essa parede não é mais real do que Cristo. Cristo é mais verdadeiro do que essa parede. Se ele quiser, ele atravessa essa parede. Se ele quiser, ele faz desaparecer essa parede. Ele é real. E ele está em você. Por isso que às vezes, quando você quer ir para o céu, você tem que entrar dentro de você, porque o céu está dentro de você. Cristo está dentro de você. Então, se você quiser encontrar a sua realidade, você tem que viver em oração. A oração é o momento em que você vai para dentro de você. Só que é o momento onde o diabo mais te ataca. Quando ele vê que você decide por esse caminho, ele começa a perturbar um monte de coisas na sua vida. Às vezes a pessoa vem para o Senhor e ela tem o contato inicial com o Espírito Santo e é chamado de o primeiro amor. Só que o diabo se levanta de tal maneira que ela perde o seu emprego, a esposa, o marido, a mãe, o pai, a filha. São tantas perturbações
que você tira a sua mente do espírito e coloca a sua mente nas perturbações, e se você não voltar, rapidamente você vai embora. E ele consegue fazer de você uma pessoa que anda segundo a carne. Mas como eu estava falando aqui, existe, para a glória de Deus, a igreja. A igreja, o mestre, o pastor, o homem de Deus, que fala a palavra de Deus. E essa palavra vem para dentro de você, e se você abraça essa palavra, não somente com a sua mente, mas com o seu coração, ela se substancializa em vida e ativa o princípio de vida do Espírito Santo dentro de você. Por isso que quando nós pregamos, o Espírito Santo testifica dentro de você que você é um filho de Deus. Você sente uma certeza, uma convicção. Então a igreja é a esfera da vida, é o lugar onde fomos plantados para crescer. Quem vive sem vir em culto, quem vive sem vir à igreja, fatalmente será fraco, porque na solidão é muito difícil crescer. Só que o problema é que nós temos pastores carnais, mestres carnais, que ao invés de pregarem a palavra com espírito e vida, pregam a palavra somente no sentido de a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, o apóstolo Paulo nos recomenda: reaviva o dom de Deus que há em ti. E a palavra reaviva o dom de Deus que há em ti era quando o levita, responsável pelo templo, ele acordava às 6 horas da manhã, e 6 horas da manhã em Israel é um frio. Você pensa que acorda cedo para trabalhar e enfrenta, em Israel, 5 para 6 horas da manhã, lá é assim, né? 50 graus no calor e 0 grau no frio, não tem esse 28, 30 graus que nós somos acostumados, não. O levita acordava de manhã cedo, ele tinha que ir lá no meio do mato cortar lenha, depois trazer a lenha para o altar, porque havia um altar no templo, e a ordenança bíblica é de que o fogo não poderia se apagar. Então o que ele fazia? Ele, com aquele instrumento de ferro, puxava as cinzas, colocava a madeira e vinha com aquele borrifador, né, antigo, que se pisava, e soprava as brasas ali. Isso gera um cansaço, isso gera uma disciplina de todos os dias acordar cedo, até o fogo pegar na madeira e a chama se acender. Sabe o que isso significa? Que todos os dias de manhã você tem que pegar a palavra de Deus, para que a vida que está nela remova todas as cinzas do dia que se passou ontem e acenda o fogo do Espírito Santo em você. E depois que o fogo do Espírito Santo estiver aceso, aí você vai trabalhar. Não vá trabalhar com o fogo, com a chama pequena. Não comece o seu dia na carne, porque certo que você à tarde estará deprimido, cansado. Mas se você começar o seu dia em oração, eu não estou falando de muita oração. Outra coisa, são tantas coisas que nos fazem esquecer de Deus. Quando você vê que aquela pessoa... E outra coisa, quando você alcança a vida profunda, que nessa série de estudos nosso, em soteriologia, eu vou trabalhar nisso. Quando você alcança essa vida profunda, você recebe tanta informação do Espírito Santo, mas tanta, que chega a um ponto que você é envolvido pelo Espírito, que você não tem mais aquele desejo de pecar. É claro que nós vamos pecar, mas uma vez ou outra, não será aquela coisa constante mais. Outra coisa, você terá um senso da realidade do Espírito Santo tão grande, que você vai perceber quando é o demônio falando através de uma pessoa.
Você vai perceber quando aquilo ali que está te atrapalhando é o demônio fazendo, você vai falar, é ele. Você vai começar a